As pessoas geralmente conhecem muito a respeito da vida de Jesus Cristo a partir da sua fase adulta, de seus 29, 30 anos de idade até aproximadamente os seus 33 anos de idade, seus milagres, tantos sinais, prodígios que Jesus Cristo fez. Mas e a infância de Jesus Cristo? Você já ouviu falar a respeito do Evangelho da infância de Jesus Cristo? Neste vídeo eu quero falar especialmente a respeito deste Evangelho que é tão antigo quanto os textos do Novo Testamento. E quero também falar a respeito de acontecimentos que este evangelho narra a respeito da infância do Senhor Jesus Cristo, que são bastante intrigantes e misteriosos. Por isso eu peço que deixe os seus likes, os seus comentários, se inscrevam no canal e não se esqueçam de compartilhar este vídeo com outras pessoas que têm vontade de conhecer a respeito da misteriosa infância de Jesus Cristo e dos famosos anos ocultos da vida de Jesus. Uma descoberta extraordinária sobre um papiro, um manuscrito que tem agitado a comunidade acadêmica internacional e até mesmo nacional e tem deixado os cristãos, inclusive, muito, mas muito felizes com mais descobertas bíblicas sendo encontradas referentes a Jesus Cristo e até mesmo tem deixado os ateus um pouco nervosos por desmerecerem os textos sagrados. Pesquisadores encontraram um manuscrito que promete preencher lacunas sobre os primeiros anos da vida de Jesus. Este papiro, detectado na Universidade de Hamburgo, pode modificar a compreensão de textos sagrados e estimular novos olhares sobre figuras históricas e até mesmo religiosas. Os pesquisadores Gabriel Notti Macedo, do Brasil, e Lajos Berkers, da Hungria, não esperavam encontrar um documento tão significativo. O manuscrito, uma cópia de um fragmento do Evangelho de Tomé sobre a infância de Jesus, foi escrito entre os séculos 4 e 5, tornando-se o relato mais antigo conhecido até hoje sobre o tema da infância de Jesus. Mas, afinal de contas, qual seria a importância deste antigo manuscrito? A verdade é que o papiro ele vem dar novas perspectivas sobre os chamados anos ocultos da vida de Jesus Cristo, aqueles que nós sabemos que existem, porém que não são narrados nos evangelhos canônicos. Nós não temos informações suficientes a respeito deles na Bíblia. O texto que narra um episódio da infância de Jesus mostra-o realizando milagres já na idade pequena, quando criança. Esse tema geralmente ele sempre instigou tanto os crentes quanto os estudiosos. O documento ele estava entre outros papiros na biblioteca da universidade. Ele foi camuflado pela sua caligrafia desajeitada e pouco convencional. Agora falando a respeito do processo de descoberta e também de análise do papiro. A jornada para a descoberta desse importante papiro começou com uma revisão detalhada de documentos antigos digitalizados. Através de um banco de dados acadêmico, foi possível confirmar a citação inicial à figura de Jesus Cristo, um achado que imediatamente atraiu a atenção dos pesquisadores. Após análises mais aprofundadas no texto grego, que inclusive foi escrito em grego, a dupla confirmou que se tratava de um trecho do Evangelho de Tomé, um texto menos explorado e conhecido em várias línguas antigas. Curiosamente, teve um grande impacto no campo da papirologia e estudos religiosos. A descoberta desse papiro não só lança luz sobre os antigos episódios da vida do Senhor Jesus Cristo, como também ele destaca a importância da papirologia na compreensão histórica e também religiosa. Com esse novo documento, os estudiosos podem agora acessar diretamente um texto que era conhecido apenas através de versões muito mais tardias. Isso permite uma nova compreensão sobre como as histórias sobre a infância de Jesus foram transmitidas ao longo dos séculos.
Segundo o professor e tradutor Frederico Lourenço, a análise desse papiro fornece uma nova dimensão sobre a propagação do cristianismo e suas escrituras. Além disso, destaca o potencial insensível e humano de um Jesus na infância, aspecto pouco explorado nos evangelhos, ali os textos que nós temos na Sagrada Escritura. Este achado é uma verdadeira revelação para a teologia e a historiografia religiosa, explicou o especialista em entrevista. Provavelmente você não conhecia o Evangelho de Tomé. O Evangelho de Tomé ele é um evangelho apócrifo, oculto, que tem a sua autoria atribuída a Tomé. Este Tomé, no caso, seria provavelmente o apóstolo de Jesus Cristo, cujo nome era Dídimo, ou Judas Tomé, a quem é atribuída a autoria de outro livro apócrifo, o Evangelho de Tomé. Este apócrifo foi escrito, curiosamente, no século II, apesar de muitos e muitos estudiosos datarem como sendo do século I. Isso é incrível, isso é fascinante, e deve ser mais estudado, na minha opinião, aqui, como especialista em línguas antigas. O texto original ele teve inclusive duas ampliações posteriores. A primeira, introduzida na Armênia no século V, e tornou-se o Evangelho Armênio da Infância de Jesus. A segunda ampliação tornou-se o Evangelho Árabe da Infância de Jesus Cristo. Para aqueles que não sabem, os textos que nós temos no Novo Testamento são, de maioria, datados aí em seus códices antigos como sendo pertencentes ao século III. A maioria dos textos mais antigos são do século III e outros ali do início, ali do final do século II, ou seja, o Evangelho da Infância de Jesus Cristo como sendo colocado e atribuído ao século II e por vários outros estudiosos os datarem como sendo do século I, é um texto, um material importantíssimo que deve ser mais estudado. Alguns estudiosos acreditam que o Evangelho de Tomé é uma continuação da narrativa da infância de Jesus a partir do ponto onde a narrativa termina no proto-evangelho de Tiago. Ele faz um relato sobre a vida de Jesus dos 5 aos 12 anos. Agora, em primeira mão, para aqueles que tinham vontade de ler um pouco a respeito destes textos da infância de Jesus Cristo, eu estarei dando aqui em primeira mão para todos vocês, estarei lendo algumas passagens aí do Evangelho da Infância de Jesus Cristo, dando aqui foco principalmente num de seus milagres, que são basicamente um dos mais conhecidos aí por aqueles que leem outros textos que são tidos como textos bíblicos, aquele que fala que Jesus Cristo literalmente fez do barro pássaros, literalmente pegou um pouco de barro e transformou em pássaros. Fiquem agora com a seleção de passagens do texto antigo. Esse menino Jesus, que na época tinha 5 anos, encontrava-se um dia brincando no leito de um riacho, depois de haver chovido muito, e represando a correnteza em pequenas poças de lama, tornava-as instantaneamente águas cristalinas, dominando-as somente com sua palavra. Fez depois uma massa mole com barro e com ela tornou ali no caso e formou uma dúzia de passarinhos. Literalmente pegou o barro e transformou em animais, transformou em passarinhos. Era um Shabat e havia outros meninos brincando com ele. Um certo homem judeu, vendo o que Jesus acabara de fazer num dia de festa, foi correndo até seu pai, José, e contou-lhe tudo. Olha, teu filho está no riacho e juntando um pouco de barro, fez uma dúzia de passarinhos, profanando com isso o dia do Sabate, o Shabat. José foi ter ao local e, ao vê-lo, ralhou com ele, dizendo: por que fazes no Shabat o que não é permitido? Jesus, batendo palmas, dirigiu-se às figurinhas, ordenando-lhes: voai aos passarinhos. Os passarinhos foram todos embora, gorjeando. Os judeus, ao verem isso, encheram-se de admiração e foram contar aos seus superiores o que haviam visto Jesus Cristo fazer. Entre outras passagens, certa vez José mandou seu filho Tiago juntar lenha e trazê-la para casa. O menino Jesus acompanhou-o, mas aconteceu que, enquanto Tiago recolhia os gravetos, uma cobra picou-lhe a mão.
Tendo caído no chão, ficou completamente largado, estando já para morrer. Quando Jesus aproximou-se e assoprou a mordida, imediatamente desapareceu a dor, e então a cobra explodiu, e Tiago recobrou imediatamente a sua saúde. Dias depois, encontrava-se Jesus brincando num terraço. Um dos meninos que estavam com ele caiu do alto e então morreu. Os outros, ao verem isso, foram-se embora e somente Jesus ficou. Pouco depois, chegaram os pais daquele menino que morrera e puseram a culpa em Jesus. Disse-lhes Jesus: Não, eu não o empurrei. Apesar disso, eles o maltrataram. Jesus deu um salto de cima do terraço onde estava, vindo a cair junto ao corpo do menino que morrera, pôs-se a gritar bem alto: Zenon! Assim se chamava o menino. Levanta-te, Zenon, e responda-me: fui eu quem te empurrou? O morto então levantou-se num instante e disse: Não, Senhor, tu não me jogastes, porém me ressuscitastes. Ao verem isso, todos os presentes ficaram consternados. Os pais do menino glorificaram a Deus por aquele maravilhoso feito e adoraram a Jesus. Essas são só algumas das passagens descritas aí no Evangelho da infância de Jesus Cristo, que até mesmo assustam algumas pessoas, pois desde a infância de Jesus Cristo, segundo estes textos, ele realizava milagres e mais milagres. Como nós podemos ver nos relatos de milagres, prodígios e sinais de Jesus desde sua infância, segundo esses textos, nós podemos ver claramente Jesus transformando o barro em vários passarinhos, e literalmente esses passarinhos voando. Vemos também que o veneno da serpente ao sopro de Jesus Cristo não surtiu efeito e a saúde de Tiago voltou totalmente ao normal, mas o mais impressionante talvez teria sido basicamente a ressurreição de outra criança desde a sua infância. Um amigo talvez de Jesus Cristo da infância, ou simplesmente outra criança brincando no terraço, caiu e morreu instantaneamente daquele lugar alto, e então Jesus caiu gritando pelo nome da criança também, e disse basicamente ali: Zenon, foi eu que te empurrei? Então ressuscitou e dissera: não foi o Senhor, mas o Senhor me ressuscitaste. Esse manuscrito, sem sombra de dúvidas, é muito interessante e deve ser mais estudado. Curiosamente, existem vários textos antigos ali, de livros inclusive que pertenciam ao cânon antigo. Existem vários canons cristãos e judaicos aí dos textos sagrados, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Se quiserem, trarei outros livros antigos e falarei a respeito. Dito isto, um abraço de mim, Davi, a todos vocês do canal Mistérios de Elohim, e fiquem todos com Elohim.